Olá, boa noite. Sábado 13 de fevereiro. Idosos acima de 90 anos começaram a ser vacinados em Patos de Minas. Cidades da região endurecem medidas de prevenção ao coronavírus. E a ocupação de leitos públicos e privados em Patos de Minas segue acima da capacidade. E mais. Justiça defere liminar e proíbe festas de carnaval sob multa de R$50 mil. Procura por testes da Covid-19 tem aumento de cerca de 300% em relação ao mês anterior. Profissionais do SAMU trabalham árduo na linha de frente contra a Covid-19. Alerta: excesso de remédios pode causar hepatite medicamentosa. Patos de Minas registra queda na cobertura vacinal. Estado registra queda nos crimes violentos. Título de capital nacional do Pequi gera disputa entre Minas e Goiás. Prato feito está mais caro segundo a Associação Brasileira de Supermercados. E o RT empata em 0-0 com o Unaí no primeiro amistoso da pré-temporada. Todas essas informações a partir de agora. O NTV News já está no ar. Os crimes violentos caíram 32,92% em Minas Gerais ao longo de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados representam um total de 22,74% crimes a menos em todo o estado em relação a 2019 e foram divulgados ontem pelo governador Romeu Zema em suas redes sociais. Dentre os 15 índices monitorados mensalmente pelo Observatório de Segurança Pública, 14 apresentaram redução. No comparativo com 2018, a queda da criminalidade violenta chega a 51,26%. O número de vítimas de homicídios consumados apresentou queda de 6,43% no estado. Na capital, a redução foi ainda maior, de 14,17%. Levando-se em conta o interior, 612 municípios, o equivalente a 71,75% do total, não registraram homicídios, mantiveram ou reduziram os índices na comparação com 2019. As estatísticas de criminalidade violenta incluem os registros de homicídio consumado e tentado, extorsão mediante a sequestro consumado, sequestro e cárcere privado consumado, estupro consumado e tentado, estupro de vulnerável consumado e tentado, roubo consumado e tentado e extorsão consumado e tentado. Além desses crimes, o Observatório de Segurança Pública também monitora e divulga mensalmente os registros de furto e lesão corporal. O ano de 2020 também se destacou pela redução nos indicadores de roubo e furto consumados, crimes que apresentam relação mais direta com o contexto de pandemia. O número de roubos caiu 36,30%, com quase 20 mil ocorrências a menos em 2020 em relação a 2019. E o número de furtos reduziu 22,01%, com uma diferença de 60 mil crimes no comparativo com o ano anterior. Os índices de estupro consumado também seguem em queda. Entre 2020 e 2019, a redução é de 20,16%. Ao todo, 83% dos municípios mineiros não registraram, mantiveram ou reduziram os números de estupros em 2020. Desde o início da pandemia da Covid-19, as estatísticas de feminicídio e de violência doméstica contra a mulher produzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais também são acompanhadas e divulgadas mensalmente. Segundo o levantamento com o compilado do ano, as ocorrências de feminicídios consumados apresentaram queda de 5,55%. Foram 136 crimes consumados em 2020 contra 144 em 2019. Entre os feminicídios tentados, a redução foi de 13,98%. Já os indicadores de violência doméstica como um todo apresentaram variação de 1,01%, registros a menos em 2020 na comparação com o ano anterior.
Um homem de 23 anos foi preso ontem em Cruzeiro da Fortaleza, suspeito de matar outro homem de 53 anos. De acordo com a Polícia Militar, o homicídio foi registrado no início da tarde na Rua Alagoas. A vítima foi identificada como João Benedito e, após o crime, o autor fugiu. Com o apoio de militares da região, o suspeito foi localizado e preso. A faca utilizada no crime foi apreendida. O delegado da Polícia Civil de Patrocínio, Dr. Renato Mendonça, ouviu o suspeito, que informou que a vítima fez uso de bebida alcoólica sozinha e voltava do trabalho na zona rural em uma van com outras pessoas quando começou a importunar uma mulher. Ela é conhecida do homem e, não gostando da situação, deu um tapa na cara dele. Ainda conforme a polícia, quando a vítima de assédio desceu da van, o homem quis tirar satisfação com ela e desceu também. A mulher, com medo dele, viu um vizinho que andava a pé pela rua e pediu que a levasse para casa. No entanto, o vizinho discutiu com a vítima. Durante uma briga, o suspeito disse que ficou com medo e esfaqueou o homem. O suspeito também disse à polícia que andava com a faca porque morava em um bairro perigoso e havia sido ameaçado. No entanto, terceiros informaram que ele havia jurado de morte o sogro. Olha só, um homem de 40 anos foi preso na manhã de hoje com droga. Ele foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 314 da BR-354, no município de Rio Paranaíba, e durante a quarta fase da Operação Rota Segura. Após buscas no interior do carro, os militares encontraram 2 cigarros e 2 buchas de maconha e papéis utilizados para o preparo. O condutor não possuía sinais de ingestão de álcool nem substância psicoativa que determine dependência. O motorista foi liberado após assinar o termo de compromisso de comparecimento. Prato feito está mais caro. Previsão de chuva para a região e o RT empata com o Unaí no primeiro amistoso da pré-temporada. A URT empatou em 0-0 com o Unaí no primeiro amistoso da pré-temporada. O técnico William Fajardo avaliou positivamente a atuação da equipe, ainda em formação. O jogo foi dividido em 3 tempos de 30 minutos. Foram inicialmente escalados o goleiro Renan Rinaldi, Davi, Donato, Kellyton, Ian Barreto, João Paulo, Jean Carlos, Léo Aquino, João Diogo, Sávio e Matheus. O primeiro tempo foi sem alterações de jogadores e encerrado em 0-0 contra o Unaí. No segundo tempo, cartão amarelo para o jogador da URT, Davi. Ataques mais frequentes no segundo tempo para a equipe patense, mas novamente sem gols. As substituições ocorreram no segundo e terceiro tempo e foram feitas por ambos os técnicos. Foi momento para avaliar as equipes e enxergar o que precisa ser melhorado e trabalhado. Gostei muito da intensidade, do padrão de jogo que a equipe mostrou durante esses 90 minutos. Na verdade, sim, foi um verdadeiro massacre, né? Então, assim, nós tivemos muita chance e cai em cima dos treinamentos mesmo, porque a gente vai entrar no período agora de finalizações, de um outro tipo de trabalho, porque a gente não podia dar tanta finalização com o trabalho físico, né? Então, nós criamos muito, né? Nós fizemos até uma análise ali, não corremos risco nenhum, entendeu? Então, isso é muito bom para o treinador. Quando você vê um time que foi, foi feito desde o dia 15, ter um padrão de jogo, encurralar o adversário, criar inúmeras chances, isso é difícil com 20 dias, então a gente é muito satisfeito. Acho que foi um bom jogo, a gente fez bastante trabalho físico desde que a gente chegou, acho que a gente treinou uma semana só a parte tática e viemos para o jogo, fizemos um bom jogo, lógico que a gente queria sair com a vitória, mas a vitória não veio. Mas analisando o conjunto da equipe, transição, defesa, ataque, a gente fez um bom jogo sim, é o primeiro ainda, vamos ter mais uma semana que vem, que a gente possa sair com a vitória no próximo. A estreia da equipe do Trovão Azul no Campeonato Mineiro ocorre no dia 28, no domingo, quando enfrenta o Atlético Mineiro às 16 horas no Mineirão. Antes disso, porém, a equipe tem seu segundo amistoso na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, no estádio Zama Maciel, contra o Pirapora. Até lá,
é trabalhar ainda mais e melhorar o entrosamento entre os jogadores e comissão técnica. A gente é uma equipe nova, foi formada do zero. Acho que o único remanescente do ano passado aqui são o Davi e o Ian. O resto chegou por contratação agora para o Campeonato Mineiro. A gente vai se conhecendo, agora a gente está tendo mais trabalho em conjunto, a gente não está fazendo tanta parte física mais, mas agora creio que essa semana a gente vai estar bem mais entrosado para o próximo jogo. Uma briga em torno da capital do Pequi, travada entre Minas Gerais e Goiás, ficou acirrada na Câmara dos Deputados com 2 projetos relacionados à questão. É que na semana passada o deputado delegado Marcelo Freitas apresentou um projeto para que Montes Claros, no norte de Minas Gerais, receba o título de capital nacional do Pequi, o que despertou a reação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que disse que o Pequi está no DNA goiano. Um projeto de autoria do deputado federal mineiro Marcelo Freitas quer oficializar o título de capital do Pequi para a cidade de Montes Claros, no norte do estado. Desde os séculos 17 e 18, os tropeiros que vinham do Nordeste paravam na cidade de Montes Claros e a partir da cidade de Montes Claros é que o Pequi de fato foi comercializado e produzido para outras regiões do país. Goiás é apenas um dos destinos do Pequi produzido em Montes Claros. E nesse sentido, nós compreendemos com clareza que Montes Claros é a capital nacional do Pequi e merece ser reconhecida como tal. Quem não ficou muito satisfeito foi o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Em uma rede social, ele disse que o Pequi está no DNA do goiano. 2 dias depois, o deputado José Nelto de Goiás entrou com projeto para fazer do Pequi goiano patrimônio cultural, ambiental e ecológico nacional. A ação gerou muitos comentários nas redes sociais e mexeu com o ego de mineiros e goianos, apreciadores do fruto, que é nativo do Cerrado brasileiro e muito utilizado na culinária sertaneja. O fato é, toda essa disputa eleva ainda mais a riqueza do Pequi. Existe uma disputa em torno desse título, porque existe a partir dele uma valorização e traga para o Brasil inteiro, né, a importância desse fruto e o torne mais conhecido. Isso todo mundo está ganhando. Há 30 anos, Montes Claros promove a Festa Nacional do Pequi, que movimenta a região com música e, claro, o Pequi em seus diversos usos na cozinha mineira. É uma oportunidade da gente trazer a atenção para a preservação do Cerrado Mineiro, para a preservação do piquizeiro e também valorizar a nossa cultura geraizeira, né, onde nós temos um perfil muito próprio, a nossa identidade muito própria, que se manifesta na gastronomia, que se manifesta no artesanato, na música, em tudo que existe no norte de Minas, que torna esse lugar tão especial. E para deixar essa disputa ainda mais acirrada, uma influencer do Tocantins entrou na briga. O Pequi é muito mais tocantinense do que qualquer outra coisa. Aqui a gente tem uma cidade inteira chamada Pequizeiro. Aí em Minas tem? Tem não, né? Aí no Goiás tem? Tem também não, né? Será por quê? Mas não é só por isso não, minha gente. Não tem uma esquina nesse estado do Tocantins que não tem um pé de piqui. Que, inclusive, o corte da árvore de piqui aqui no nosso estado, Tocantins, é considerado crime ambiental. Goiás, gente, só levou a fama de ter muito piqui porque antes não existia o Tocantins, era tudo Goiás. Mas depois que separou, meu filho, acabou. Os piqui ficou tudo pro lado de cá. A polêmica segue sem definição. Por enquanto, fica a certeza de que o Pequi é um verdadeiro patrimônio cultural do país. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, o preço do prato feito teve elevação em mais de 40% no ano passado. A expectativa é que neste ano o preço siga em alta. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o preço do prato feito no Brasil em 2020 teve aumento de 43,4% em seu preço. Consequentemente, combinações tiveram disparada nos preços, principalmente por causa do arroz, que teve elevação de 87,7%. Nunca nosso setor viveu um período de crise tão grande. Ainda posso dizer que nem período, uma crise tão grande. E é complicado, muito complicado, e muitas vezes o cliente não entende, acha que a gente está ganhando muito dinheiro, quando na verdade a gente está trabalhando só para pagar as contas. Em um ano difícil devido à Covid-19, coube aos restaurantes adaptações para que o impacto não fosse tão grande no bolso dos consumidores. Uma vez que, segundo o Índice Nacional de Vendas da Abras, o feijão subiu 35,4%,
a batata 71,5% e o tomate aumentou 33,1%. A gente faz uma compensação, né? Quem trabalha no quilo compensa o item caro com o item barato. E agora aconteceu de o item barato tá bem mais caro. Antes da pandemia a gente tinha uma noção, perdia menos comida. Agora, além do preço estar alto, o desperdício está maior. A expectativa para o ano de 2021 é que a situação seja a mesma do último ano. Eu acho que 2021 vai ser uma parte 2 de 2020. Sem grandes expectativas, enquanto não vier uma vacina, a gente vai ficar nesse vai e vem. E enquanto as pessoas não retomarem a confiança de poder sair, nosso setor vai ser atingido por essa crise. Vamos conferir agora como deve ficar o tempo no fim de semana de carnaval até a quarta-feira de cinzas. Os próximos dias serão nublados, com chuvas mais predominantes na parte da tarde nas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. De acordo com a climatologia, essas precipitações são típicas desta época do ano por causa das chuvas. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 85%. Já as temperaturas não devem sofrer tantas alterações em relação aos últimos dias. As regiões do Triângulo e Alto Paranaíba terão mínima de 17 graus e máxima de 34 graus, o que significa uma queda de 2 graus em média. A seguir, Ministério Público apura casos de desrespeito à lista de prioridade na vacinação contra a Covid-19 em Paracatu. E idosos com mais de 90 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. A Justiça deferiu ontem à noite o pedido de tutela provisória de urgência antecipada ajuizado pela Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais em desfavor de 2 empresas e 2 pessoas físicas, proibindo a realização de eventos clandestinos que promovam aglomeração durante este carnaval, marcado pela pandemia da Covid-19. Em caso de desobediência, a multa será de R$50 mil. É a primeira ação dessa natureza de uma série a ser ajuizada pela GE em diversas comarcas de Minas Gerais, com base em eventos clandestinos descobertos pela Polícia Militar e programados para este carnaval. As iniciativas desrespeitam decretos do Estado e de municípios que proíbem realizações de festas, blocos e similares que gerem aglomeração de pessoas durante a pandemia. O objetivo das ações é resguardar os direitos difusos e coletivos da saúde pública. Em Patos de Minas, algumas medidas para conter a Covid-19 foram determinadas e seguem sendo avaliadas pela população, como a proibição da venda de bebida alcoólica. Após os 10 dias da determinação, pode ser que sejam implantadas novas medidas. Nós estamos observando aí esse crescimento desenfreado epidemiológico, o aumento de casos. Em uma semana nós tínhamos 150, ontem nós tivemos 257 e a questão da bebida alcoólica a gente sabe que favorece a aglomeração. Então a intenção é justamente fazer com que a população não se aglomere e fique cada um na sua casa, principalmente agora no feriado, para a gente tentar frear um pouquinho. E um decreto publicado ontem alterou a publicação feita no último sábado, dia 5, que restringiu as atividades comerciais em patrocínio. A alteração proíbe o funcionamento de atividades comerciais não essenciais por uma semana. As novas medidas passaram a vigorar hoje e são válidas até o dia 22 de fevereiro. Segundo a Prefeitura, a restrição foi adotada pela necessidade de ações para o controle da Covid-19. O decreto proíbe a venda de bebida alcoólica em todo o território patrocinense. O funcionamento de estabelecimentos de profissionais liberais também estão restritos. A publicação também prevê as sanções que os estabelecimentos estão sujeitos em caso de descumprimento das regras previstas. O secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo, informou que os 2 hospitais da cidade estão com 100% da ocupação. E o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 de Uberlândia decidiu prorrogar até a próxima quarta-feira medidas de prevenção ao coronavírus ligadas ao comércio. O anúncio foi publicado ontem em edição extra do Diário Oficial do município. Entre as medidas está a restrição de dias e horários de funcionamento das atividades comerciais
não essenciais e a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas das 18 às 5 horas e durante os sábados e domingos e feriados em todos os estabelecimentos. Começou hoje em Patos de Minas a vacinação de idosos com mais de 90 anos. O sistema drive-thru foi escolhido para que essa etapa fosse realizada. Os imunizantes ficam dentro de uma caixa como esta, na temperatura recomendada. Quando a pessoa a ser imunizada chega, é que o trabalho para a aplicação é iniciado. Primeira pessoa, quem está aplicando, quem está preparando, deslacra o frasquinho, introduz uma agulha. Aquela agulha, quando ela é colocada naquela borrachinha, ela perde um pouquinho do corte para introduzir no músculo da pessoa. Então, igual vocês viram aí, essa agulha ela só fica lá na borrachinha. A gente não usa a mesma agulha para aplicar no paciente. Então, é aspirado de dentro do frasquinho da vacina 0,5 ml. Para aplicação, essa quantidade de ml ela é determinada pelo laboratório, então cada vacina tem uma quantidade de ml diferente. As da Covid-19, todas as marcas que vieram são 0,5 ml. Ela tem que ser mantida na geladeira, por isso que fica dentro da caixa, e é aspirada só no momento de fazer. Aspira, troca a agulha para a gente garantir aí que a agulha esteja novinha, sem contaminação, com o biselzinho, que a gente fala que é aquela pontinha da agulha com o corte adequado para não machucar o braço do paciente, e aí depois é executado a dose da vacina no paciente. No momento da injeção, primeiro é utilizado um algodão seco para limpar a área e com a outra mão é feita a inspeção da área muscular. A vacina é feita preferencialmente no músculo deltoide, que tem formato de triângulo invertido. Após a injeção, é preciso empurrar todo o líquido para que assim a imunização seja concluída. Enquanto o pessoal, antes de aplicar a vacina, mostra a seringuinha para o paciente para ver que realmente lá tem o líquido e tudo, e vai muito da seriedade. Nós estamos enfrentando um momento muito grave, então a nossa seriedade e tudo, compromisso em fazer tudo correto, porque é isso que vai ajudar a salvar a nossa população. A Érica é estudante de enfermagem, no 7º período do curso e sendo uma das responsáveis por imunizar idosos em Patos de Minas. Para ela, este momento representa uma lição de vida. Para mim é um grande marco, porque a gente está fazendo parte da história da população, né? Uma coisa que vai ficar marcada para a gente como profissional para sempre, para contar para os nossos filhos. E agora é um momento de esperança, de um futuro. E Patos de Minas tem aproximadamente 700 idosos acima de 90 anos. Em uma hora, mais de 200 foram vacinados. O momento foi de emoção e esperança. Do Centro Viva a Vida até a rua Hildebrando José de Souza, a fila estava enorme. Dezenas de carros, idosos e familiares confiantes. Esperança, palavra usada por muitos para definir o momento de vacinação dos idosos acima de 90 anos em Patos de Minas. A dona Zama tem 94 anos. Antes da pandemia, sempre ia às missas, rezava pelas pessoas e realizava outras atividades. Com a pandemia, se viu obrigada a ficar dentro de casa. Eu estava ansiosa que chegasse esse dia, sabe? Porque eu adoro, gente, principalmente ir à missa, né? Que eu gosto de muito da igreja. E não passava o dia de chegar a hora de eu, acontecer esse fato tão importante na minha vida. Já que essa idade eu pensava, meu Deus, será que vai passar por mim isso? Estou muito feliz. Esperançosa acordou cedo neste sábado. Acompanhada de familiares, foi receber a primeira dose do imunizante. A segunda dose deve ser no dia 27. Após o reforço da vacina, ela já tem planos do que irá fazer. Eu já fico tranquila, né? Que já passou, já vou passear, vou à missa com as minhas meninas, né? Elas passam lá. Então é muito bom demais. Vou fazer um almoço bem gostoso para essa turma, né? A alegria e esperança da dona Zama chegou em seus familiares. Agora, todos podem ficar um pouco mais aliviados.
Eu acordei assim já com essa esperança, né, que ela tá livre disso, né, que é minha tia, mãe, e a alegria dela é receber os filhos, né, familiares, e principalmente a missa e no velório rezar para os que já foram, né. Então, com certeza, se Deus quiser, ela vai continuar a vida dela, dando muita alegria para nós. É uma emoção, né, uma mistura de sentimentos, é uma emoção muito forte, uma alegria e assim, uma esperança para todos nós, que venha essa vacina para todos nós bem rápido, para a gente também ficar imune e poder compartilhar dessa alegria com ela também. Acho que para mim, para toda a família, é um dos momentos mais importantes, né? Infelizmente a doença teve aí, nos privou de muitas coisas e hoje com essa vacina que a vovó está tomando, representa uma esperança, eu acredito, não só para nós, mas para todos os familiares desses idosos que estão aqui. Esperança de dias melhores, de vida, né? De união, de família. Nós vamos poder estar com a vovó aí do jeito que ela gosta, sempre muita gente, com a casa cheia, compartilhando da vida dela, dos momentos mais felizes. O Joaquim acordou cedo. Quem o trouxe para vacinar foi seu vizinho, mas considerado como filho, o Irineu. Os olhos marejados davam sinal da emoção em participar do momento. Primeiro que eu tenho um vizinho, não é um vizinho, é um pai que eu tenho, né? Eu procuro olhar ele preocupa com a gente. Como os filhos deles não estão aqui presentes, aqui não moram em Patos, eu incumbi desde o início de fazer o cadastro, juntamente com uma colega minha do posto, lá do Padre Eustáquio, fiz o cadastro dele e vim acompanhando. E ele doidinho para vacinar. Hoje ele acordou 5 horas. 5 horas ficou inquieto e eu levantei cedo também, fiquei controlando ele. Falei, vamos embora. 9 horas nós vamos embora. Qual que cheguei aqui e falei, seu Joaquim, o senhor recebeu uma graça, o senhor vai ser vacinado agora. Eu falei, não estou acreditando. Falei, vai. Então, acho que é uma graça de Deus receber essa vacina, né? Após receber o imunizante, o senhor Joaquim não quer ficar parado. Já pensa em trabalhar. Ah, normal. Mas agora é descansar, né? Eu vou trabalhar lá numa chácara que eu tenho lá. Pense em uma senhora autêntica. Estou falando, claro, da dona Terezinha. Após anos de trabalho e receber a vacina contra o novo coronavírus, com seus 92 anos, ela quer mais é aproveitar a vida. Tá ansiosa? Tô, mas não tem medo não. Aflita para tomar, para ficar livre. E depois que for imunizada, vai fazer o quê? O que a senhora já sabe que vai fazer depois de estar totalmente imunizada? Eu vou ficar à toa. Não vou trabalhar mais não. Vai aproveitar a vida? Vou aproveitar a minha vida, o restinho da minha vida. A dona Maria Tereza, de 91 anos, ciente da gravidade da doença, mesmo sendo imunizada, lembrou do próximo. Receber a dose da vacina para ela é modo de fazer com que outras pessoas não se contaminem com o novo coronavírus. Nós estou muito alegre, satisfeita demais, para não dar doença, né? Agora está mais aliviada? Passar para os outros, né? E o Ministério Público de Minas Gerais instaurou procedimento administrativo para apurar informações de que profissionais de saúde fora da linha de frente do combate à Covid-19, que atuam em clínicas particulares de Paracatu, na região noroeste de Minas, estariam recebendo a primeira dose da vacina contra a doença, desrespeitando os critérios de prioridade estabelecidos pelo município. A Promotoria de Justiça encaminhou à Câmara e à Prefeitura de Paracatu um pedido de esclarecimento sobre os motivos que levaram o município a mudar a ordem de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde de Paracatu também foi notificada pela Promotoria de Justiça a apresentar até o dia 18 de fevereiro relatório informando quantas doses de vacina já foram aplicadas, quais as pessoas foram imunizadas e o seu grau de prioridade no plano de vacinação, além do nome dos responsáveis pela imunização. A seguir, governador Zema visita Araxá e não descarta a abertura de hospital de campanha na região.
E procura por testes da Covid-19 em Patos de Minas tem aumento de 300% em relação ao mês anterior. Como estamos acompanhando, o Polo Regional de Saúde referência para 33 municípios da região, Patos de Minas ultrapassou o limite da sua capacidade para atendimento de pacientes com Covid-19. Todos os leitos de UTI disponíveis na cidade, tanto em hospitais públicos quanto privados, estão ocupados. Para as autoridades de saúde, esse fim de semana será de grande apreensão. Com altos números diários de novos infectados pela Covid-19, Patos de Minas superou a marca de 1.200 pessoas com o vírus ativo se recuperando em casa ou em hospitais. Incluídos hospitais públicos e privados, são 235,56% de ocupação em leitos clínicos e 140% de ocupação em leitos de UTI. O Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, recebeu hoje 2 pacientes de Coromandel para tratarem a Covid-19. Segundo informações da Prefeitura de Coromandel, são 2 homens de 41 e 45 anos. De acordo com a informação do SAMU, a transferência dos pacientes foi feita pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas de Minas Gerais. O transporte dos pacientes entre o aeroporto e o hospital foi realizado em ambulâncias do SAMU. Ainda há previsão de transferências de mais pacientes do Triângulo Mineiro para o Centro-Oeste. Desde o dia 8 de fevereiro, pelo menos 14 pacientes de Coromandel precisaram ser levados para tratamento em outros municípios da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Norte e Centro-Oeste de Minas. O número de leitos de unidade de terapia intensiva e enfermaria não tem comportado a quantidade de pacientes que precisam de atendimento. Desde o início de fevereiro, foram 34 transferências. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou sobre o combate à Covid-19 e atendimento médico no Alto Paranaíba. Ele esteve ontem em Araxá, onde se reuniu com o deputado estadual João Bosco e 30 prefeitos da região. Além de ouvir as demandas dos municípios, o chefe do Executivo Estadual afirmou que há a possibilidade de montagem de um hospital de campanha na região e essa possibilidade não está descartada. Ele também comentou sobre a transferência de pacientes entre municípios da região. Segundo ele, algumas cidades e regiões estão saturadas, o que significa a necessidade de remoção de pacientes de uma cidade para outra. Comparando os boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, publicados nos últimos 5 dias, Patos de Minas teve uma média de mais de 127 casos diários da Covid-19 nesta semana. Com este aumento impressionante da infecção entre os patenses, a procura pela testagem mais que triplicou nas clínicas, laboratórios e farmácias da cidade. Na clínica e laboratório que a Nayara coordena, o crescimento foi de 300% neste mês em relação a janeiro. Fevereiro conseguiu ultrapassar o dezembro e janeiro em 300% em realização de exames de Covid. Dentre eles, o PCR, o antígeno nasal, o teste rápido ou o sorológico. A gente teve um crescimento muito grande na realização desses exames. Ano passado, quando deu pico em março, para hoje, em fevereiro que a gente está, eu tive um crescimento de 500% em relação à realização de exames no mês de março do ano passado. Então, acometeu mais pessoas. Na farmácia que o Paulo gerencia, a procura teve aumento em cerca de 200%. Mas aqui na farmácia nós trabalhamos com 2 testes rápidos, né? Rápidos porque a resposta, o resultado, a gente tem entre 10 e 15 minutos. Enquanto o atendimento está sendo feito, o teste já está sendo feito ali também e antes do cliente ir embora ele já sai com o laudo em mãos com o resultado, positivo ou negativo. Temos 2 tipos de teste. O teste de antígenos, né, que é aquele do suave nasal, e o teste de anticorpos, que é o feito coletando uma amostra do sangue. Já no comparativo com o início da pandemia, o aumento na procura pelos exames é ainda mais expressivo. Mas, além disso, o número de casos que testam positivo para o contágio diariamente é assustador. Até o laboratório me passou que hoje os exames que eu encaminho para eles no dia, 90% dos meus exames encaminhados são atestados positivos.
Sim, o pessoal tem chegado já com sintomas. Antes era o pessoal mais querendo, muitas vezes, o pessoal da área da saúde ou que tem muito contato com o público, o pessoal do supermercado, porque vira e mexe, apesar de não apresentar sintomas, a pessoa fica com aquilo na cabeça de que já teve contato, que talvez já tenha pego, tenha sido assintomático e, apesar de não ter tido sintoma, tenha tido a doença. Fica com aquela curiosidade, com aquilo na cabeça e vinham para fazer o teste para tirar essa dúvida. Hoje não, o pessoal já chega com sintomas, já chega com... teve essa virada de tempo, caiu um pouco a temperatura, então desenvolveu-se muita gripe, resfriado, umas síndromes respiratórias mais leves, mas o mínimo sintoma já deixa o pessoal atônito assim, em busca de uma resposta para ver se realmente teve contato foi com o Covid. Diferente do início da pandemia, hoje a disponibilidade da testagem ficou mais facilitada para a população que necessita tirar dúvidas quanto ao contágio da doença. Mas devido à enorme demanda e para evitar aglomerações, os atendimentos são agendados tanto pela clínica quanto na farmácia. Isso, nós fizemos um sistema organizacional na clínica que o paciente tem que ligar e agendar, para as meninas prepararem a sala, o material e a gente não ter, aglomeração aqui na recepção, porque além de tudo a gente atende pacientes que não só realizam esses testes. Sim, nós trabalhamos por agendamento, até porque tem que ter um intervalo entre um cliente e outro para a gente fazer a asepsia da sala. A agenda está lotada todos os dias. Caso alguém procure, precise fazer o teste, a gente está marcando com 2, 3 dias de antecedência para poder encaixar na agenda. Passado quase um ano desde o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o debate em torno de remédios sem eficácia comprovada para a doença permanece aceso nas redes sociais e ganhou força nessa semana com o aumento de casos de hepatite medicamentosa. Um desses casos foi registrado em Belo Horizonte, onde o paciente fazia tratamento com ivermectina. Ivermectina e hidroxicloroquina, medicamentos que não saíram de pauta nos últimos dias. No sábado, por meio de tweet, um médico pneumologista de Belo Horizonte comentou o caso de uma paciente que desenvolveu hepatite medicamentosa. Trata-se de uma pessoa jovem que manifestou sintomas leves da infecção e depois de passar uma semana recebendo a ivermectina, uma dosagem de 18 mg por dia, acabou apresentando piora em seu quadro de saúde. O caso levantou um alerta e uma preocupação para médicos. O uso de medicamentos tem sido feito de maneira indiscriminada, com medicamentos que podem causar certos problemas, inclusive ao fígado. Mas do que se difere a hepatite medicamentosa das demais? A hepatite medicamentosa, como o próprio nome diz, seria lesões hepáticas ou no fígado causadas por medicamentos. A maioria dos medicamentos que a gente toma tem um metabolismo feito no fígado. Então eles passam pelo fígado. E ao passar pelo fígado, de repente, de uma maneira exagerada, isso pode causar algum tipo de lesão. Essa reação ao medicamento tem 2 tipos, que a gente chama de reação intrínseca. É aquela que depende da dose do medicamento, ou seja, você precisa de uma dose grande para que isso possa gerar uma lesão no fígado. E tem a reação que a gente chama de idiosincrásica. O que isso quer dizer? É uma reação que não depende da dose. É como se fosse uma alergia. Ou seja, pequenas doses podem desencadear processos graves até. Mesmo com os riscos, a corrida pela farmácia e por medicamentos ainda é grande. Chama a nossa atenção e constitui um agravante nesse caso aí, justamente não ter orientação do farmacêutico ou do médico e apenas por indicação de parentes, de amigos, que viu na internet. Segundo o gastroenterologista, a lesão no fígado induzida por medicamentos é uma complicação hepática do uso de medicamentos, ervas e até mesmo por remédios fitoterápicos. Pode evoluir de forma inaparente, ou seja, sem sintoma nenhum e descobrir por acaso, até a formas gravíssimas, como por exemplo da hepatite fulminante, que é quando o fígado para de funcionar, em alguns casos levando até o paciente a ser preciso de transplante de fígado. E caso não o faça, às vezes até o óbito. Então, cerca de 25% dessas hepatites fulminantes são causadas por medicamentos. Por isso, a importância de ter sempre a recomendação de médico ou farmacêutico para tomar a medicação. A gente sempre fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.
Então aquilo que pode fazer bem, pode te fazer mal também. Então sempre usar de maneira ponderada, de preferência com receituário médico, com orientação médica. A seguir, Patos de Minas registra queda na cobertura vacinal e profissionais do SAMU trabalham e atuam na linha de frente em combate à Covid-19 e se emocionam ao falarem sobre os seus trabalhos. Na contramão do que ocorre no resto do mundo, a redução da taxa de vacinação no Brasil nos últimos anos acende um alerta vermelho para a saúde pública no país. Recentes estudos e surtos de sarampo, por exemplo, demonstram como doenças controladas ou mesmo erradicadas ocorrem e voltam a ter o risco e até mesmo de provocar epidemias. A redução da vacinação em alguns postos de saúde da cidade gira em torno de 10%. O choro pode até durar alguns minutos, mas a proteção, essa é para a vida toda. Dá muita dó, mas é bom para eles, né? É o melhor. A Fernanda descuidou um pouco e perdeu a vacina de 1 ano. O bom é que, mesmo com alguns meses de atraso, ela correu atrás do prejuízo. Vim a tempo porque é importante, né? Porque toda criança precisa, né, da vacina. Porque evita muita doença, igual a paralisia, essas coisas. É bom para criança. Essa mamãe, ela teve um contratempo, né? Ela atrasou essas vacinas. Geralmente a gente faz a busca ativa, tem um agente de saúde que vai na casa, só que ela mudou de área, mas que bom que ela veio. Aí nós colocamos em dia, né? As vacinas de 1 ano é a tríplice viral, né? É contra sarampo, cachumba e rubéola. Tem o reforço da pneumonia e o reforço da meningite. Então vacinamos essa criança, já marquei para a mamãe estar retornando. Mesmo sendo referência para outros países no quesito vacinação, nos últimos anos, o Brasil tem representado queda no número de vacinados. Se em 2014 tínhamos uma taxa de vacinação próxima de 100% contra a tríplice viral, em 2017 chegamos a 85%. Já contra a pólio, houve queda de 94,5% em 2015 para 78,5% em 2017. Embora esses números ainda sejam relativamente altos, a situação preocupa, pois a proteção adequada gira em torno de 95%, havendo risco de retorno dessas e de outras doenças se a queda de imunização da população continuar. Só que devido à pandemia de coronavírus, essa cobertura tem diminuído em todos os estados brasileiros. Aqui, por exemplo, em Patos de Minas, neste posto de saúde que fica no bairro Colina, a redução foi de 10% na cobertura vacinal. Segundo a gerente epidemiológica de Patos de Minas, é de extrema importância o preenchimento do cartão de vacina. Quem não tem o cartão e não se lembra das doses que foram tomadas, podem repetir a imunização. O cartão de vacina é um documento, né? Então ele tem que ser considerado como um documento, como a identidade, o CPF que nós temos. Ele é um documento onde tem o registro das vacinas. E é muito importante que se você não tiver esses registros, e é considerado como que você não tomou essa vacina. Aí você precisa retornar a fazer novamente as vacinas. Ter o cartão de vacina facilita no processo de vacinação contra a Covid-19 também. A Secretaria de Saúde já elaborou um sistema que vai cadastrar pessoas imunizadas no município. Como nós estamos num momento de transição, né, que é aquele momento os cartões eram todos feitos manuais e atualmente estão sendo feitos agora por um sistema, né, que é o CPNI, onde nós temos um sistema informatizado. Mas os adultos, geralmente as crianças, nós vamos ter segunda via desses cartões já, né, no sistema. Mas adultos, a maioria deles, nós não temos não tinha esse sistema funcionando, então, porém, nós não temos esses cartões salvos. Esse documento pode ser usado, né, para a vacinação da Covid. Quando você for receber a vacina, você pode estar levando o seu cartão de vacina que você tem em casa. Não há necessidade de fazer um cartão exclusivo para a vacina de Covid. Mesmo que seja atrasado, adulto ou criança, a dica é sempre procurar um posto de saúde e atualizar as vacinas pendentes. A gente sempre fala com a mamãe, atrasou, mamãe? A gente orienta ela, mas recomenda sempre ela estar trazendo. Vou atrasar mais não. Agora vai ser direitinho.
Você vai ver agora como é o trabalho de profissionais que atuam no SAMU e que fazem parte da equipe que trabalha na linha de frente de enfrentamento à Covid-19. Para eles, a rotina de métodos de prevenção se mistura ao medo de levar essa doença para casa. Célio e Nayane, 2 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, com histórias bem diferentes, mas com rotinas, trabalhos, preocupações. Eles são apenas alguns dos que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Um dia a dia puxado, intenso e cheio de cautela. Para as ocorrências que estão acontecendo, né, agora nessa frequência maior, né, de 2 semanas para cá, que teve um aumento dos casos, então consequentemente teve um aumento de ocorrência para nós também. Que é o seguinte, as famílias, elas estão ligando, né, bastante aqui para o SAMU, uma para ter as orientações, né, quanto aos sintomas, quanto aos dias, transmissões, o que eles devem fazer, quando procurar o hospital. Então isso tudo a gente faz pelo telefone, que a gente consegue orientar, a gente está orientando, né? E também a questão do paciente que já está positivo, né, já fez o exame, está positivo em casa, né, e com algum sintoma, né, também maior, né, ou uma febre que não passa, então também ligam para essas orientações, ou até mesmo para a gente estar indo na casa, até a casa fazer a remoção e o atendimento, né. Pacientes também que estão acontecendo muito são suspeitas de Covid, né, às vezes na casa já tem algumas pessoas positivas, né, e a pessoa começa também a ter os sintomas, só que não tem exame confirmado ainda, né. E aí numa maior gravidade, numa maior dispneia, numa febre, né, que não passa, ou algum outro sintoma maior, nós também estamos fazendo um atendimento também domiciliar. E a gente depara com pacientes, principalmente pacientes idosos, né, que têm algumas comorbidades, como diabetes, né, pressão, hipertensão, que tem alguns problemas relacionados a cardíaco, né, são pacientes que são mais susceptíveis à doença e têm um prognóstico pior, né. Então, a recuperação deles a gente faz muito atendimento e leva para os hospitais, e a gente vê a permanência deles nos hospitais também é maior. Diariamente são atendidos em torno de 8 a 10 pessoas entre suspeitas e confirmadas com Covid-19. As ligações para receber orientações sobre a doença e o que fazer são incontáveis, mas para cada pessoa que precisa ser atendida, todo um procedimento de prevenção deve ser rigorosamente seguido por eles. Isso, todos os cuidados. Desde o momento que a gente aciona a ambulância, né, a equipe, todas as equipes já fazem a paramentação antes, né, vamos até o local, fazemos todo o atendimento, a estabilização do paciente. Assim que é finalizada a ocorrência, né, que transportou o paciente, fez a remoção ou não, né? Às vezes a gente deixa no local mesmo, o paciente já estabiliza mais, a gente orienta, né? Ao chegar na base, todas as nossas equipes fazem a desparamentação, a gente tem um local próprio de resíduos também, né, do lixo, e depois a equipe nossa mesmo faz a desinfecção da ambulância, né? Os meninos fazem a desinfecção e depois que a ambulância pode ser liberada para qualquer tipo de outra ocorrência, tá? Então sempre é feito esse trabalho. Célio já viu inúmeras pessoas pedirem socorro e sentirem medo da morte no momento de gravidade da doença. Segundo ele, ter autocontrole nessas situações é essencial. Medo da morte todo mundo tem, né? A pessoa que é cometida com o Covid, por exemplo, ela tem muita dificuldade, tem hipóxia, dificuldade de respirar, né? E a gente vê que eles procuram, né, usar musculatura acessória, né, para poder respirar. E quando a gente chega, né, às vezes o paciente já está com uma fadiga respiratória, né, a gente percebe, assim, vê nos olhos deles o medo que tem de morrer. Qualquer um teria, né? Nós também estamos ali com risco de contaminação também, né? Usamos os EPIs necessários, mas existe o risco de contaminação. Tanto é que uma boa parte dos servidores, né, dessa linha de frente já foram acometidos pela doença, né?
Eles, assim como muitos de nós, também têm suas famílias, suas pessoas queridas e próximas, e por elas, o receio da doença é maior ainda para esses socorristas. Para nós é sempre, a gente trabalha sempre assim na atenção, né? Desde que começou a pandemia eu estou trabalhando na linha de frente, né? Tanto aqui quanto CTI de Covid. Então nós sempre ficamos com receio, né? Dos atendimentos, mas sempre com os cuidados que tem que ter, né? Que todos nós temos que ter. Mas fica sempre aquela atenção, né? Sempre aquela volta para casa, né? No outro dia ver na família, todo mundo, né? Então a gente tem que ter os cuidados para a gente não ter o perigo de transmitir para o nosso próximo, para o nosso familiar, né? Então chega em casa, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente faz aqui quando vai pegar ou deixar o plantão, que é chegar em casa, tirar a roupa do lado de fora, né? Tomar o banho, para depois você conseguir ver sua família, abraçar sua filha, né? Seu marido. Então, para nós está sendo também bem tenso, mas ao mesmo tempo gratificante, porque a gente está podendo ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão também num momento difícil, né? Um familiar difícil, no hospital, na UTI, né? Então a gente também consegue dar uma ajuda ao próximo também. É preciso ter empatia, afinal, eles escolheram essa profissão porque amam o que fazem. Mas paciente não escolhe ser paciente e por esse motivo merece toda a atenção e cuidado necessário. O paciente não escolhe ser paciente, então a gente tem que atender, né, o paciente como se fosse atender um parente nosso, como nós gostaríamos que alguém nos atendesse. Então eu acho que essa empatia, né, temos que ter, né, independente da situação que se encontra, né, o estresse, né, o emocional, a gente tem que pensar que o paciente que está do outro lado, ele não escolheu estar ali, né? Por hoje é só, obrigada pela companhia. Mais informações no patojá.com.br, no 30 Minutos na próxima segunda-feira a partir de 11h30 e eu volto a te encontrar no programa Gui Boaventura na segunda-feira a partir das 12 horas.